Olá, meus amores, bom dia. Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. E aí, como foi a semana de vocês? Deu tudo certo? As atividades todas concluídas, né? Ter sido receber o retorno, foi muito bom isso, essa interação. Mas hoje nós iremos fazer a correção das nossas atividades, como tinha sido prometido na aula anterior, e a retomada do nosso conteúdo, certo? Na primeira questão aí, vocês vão pegar o livro de vocês na página 13, observem aí, ó. Na página 13, e temos, vamos brincar? Na primeira questão, nós temos, aliás, antes de iniciar a correção, vamos passando aí, vou apresentar o slide para vocês direitinho, rapidinho, para poder a gente iniciar a nossa correção. Iremos fazer a retomada do nosso conteúdo, paisagens brasileiras, relevos e rios, retomada da aula anterior, que é aproveitamento dos rios, rios perenes e temporários, e agora a nossa correção das atividades, certo? Pronto, chegamos no ponto que tinha sido queria. Peguem aí o livrinho de vocês, na página 13, iremos dar início à nossa correção, tá bom? Vamos lá. Aonde tem aí, ó? Vamos brincar? Tem aí, ó. Primeiro, complete a cruzadinha sobre os elementos de um rio. Letrinha A, vocês sabem, vocês já têm o hábito de completar a cruzadinha, a gente já fez isso em sala de aula também. Vocês sabem que iremos de acordo com o que se pede aqui, ó. No caso, vamos seguindo a sequência das letrinhas. Letrinha A, B, C, D, E e F. Certo? Iremos iniciar aqui com a letrinha A. Lugar onde o rio nasce. Nós temos aí, ó. Vamos localizando a letrinha A. Nascente. B. É o caminho que o rio percorre na nascente até a foz. Cadê a letrinha B? Leitos. C. Terras que ficam nos dois lados do rio. Margens. D. Lugar onde o rio lança suas águas. Letrinha D. Foz. Letra E. Rio menores que desaguam no rio principal. Letra E. Afluentes. Curvas formadas por um rio no percurso. Meandros. Temos aí, ó, meandros. Certo? Terminamos, completamos a nossa cruzadinha. Letrinha A, só recapitulando aí para vocês não terem nenhuma dúvida. Letrinha A. Vamos lá, letrinha A. Nascente. Letrinha B. Leitos. Letrinha C. Terra que fica dos dois lados do rios. C. Margens. Letrinha D. Foz. Letrinha E. Rios menores que desaguam no rio principal. Letrinha E. Afluentes. E letrinha F. Meandros. Certo? Que são as curvas formadas por um rio no seu percurso. Ok? Terminamos aí a correção da nossa cruzadinha. E iremos agora lá para o nosso caderno de atividades. Procurem aí, ó, a página. Página 63. Onde nós temos aí o que é, uma adivinha, né? Eu lembro que vocês gostam muito de adivinha em sala de aula. Então, vamos lá. O que é? Está presente tanto nas paisagens naturais como nas culturais e apresenta uma irregularidade que pode ser observada na superfície terrestre. São relevos. Então, letrinha A, relevo. Letrinha B,
são cursos de água sobre os continentes. Letrinha B, são cursos de água sobre os continentes, rios, certo? Então, letrinha A, relevo, letrinha B, rios. Na segunda questão, ainda na mesma página, na página 63, nós temos uma incógnita também, né? Observando essas imagens, nós iremos descobrir uma palavra através da informação. Vamos lá para a informação. Decifre o enigma e descubra o ramo da geografia que estuda as águas do planeta. Rios, lagos, águas subterrâneas, geleiras, mares e oceanos. Quando acontece esse processo, nós chamamos de hidrografia, certo? Após observar essas imagens, obtendo essas informações, nós descobrimos que aconteceu a hidrografia, tá bom? Então, questão número 1 da página 63, primeira letrinha A, relevo, letrinha B, rios, e segunda questão, hidrografia, ok? Na próxima questão, na questão número 3, aí na página 64, dando sequência na atividade, ó, página 64, questão número 3, nós temos, leia a seguinte afirmativa. O ser humano altera o relevo de acordo com os seus interesses de diferente forma de vida. Ou seja, o ser humano, o trabalho do homem modifica os relevos. Todas as paisagens, todas as áreas, nós temos relevos. Só que alguns são modificados pelo homem com o seu trabalho, com construções de casas, prédios, túneis, como vocês podem observar aí na imagem no livro de vocês, essa segunda imagem aqui, ó, número 3. Certo? Esses relevos são modificados por o trabalho do homem e outros não. Agora recorte o que a questão está pedindo. Agora recorte as imagens no espaço a seguir e cole somente aquelas que retratam a afirmativa em destaque. Pronto. Aí no livro de vocês, na página 64, vocês têm essas imagens. Imagem número 1, 2, dá para ver direitinho, né? Mas vocês também podem acompanhar no livro de vocês. Imagem número 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Só que nessa imagem, nesse espaço branco aqui ao lado, vocês irão colar apenas as imagens que teve o trabalho do homem, aonde o relevo foi modificado através do homem, com suas construções, certo? Então, na primeira imagem, vocês podem observar aí, ó, essa primeira imagem foi modificada com o homem. Aconteceu o trabalho humano aqui? Sim, temos prédios, túneis, construções. Observem aqui, esse relevo foi modificado. Então, a primeira imagem você vai recortar e colar aqui ao lado, certo? A segunda imagem, nós temos montanhas, apenas montanhas. Essa imagem foi modificada, esse relevo foi modificado com o homem, por o trabalho do homem? Não, então deixa ela como está, não recorta. A imagem número 3, nós temos aí, ó, à frente, a abertura de um túnel. Esse relevo foi modificado por o homem? Sim, observem, ó, construção de um túnel. Então, esse relevo também você recorta e cola aqui ao lado. A imagem número 4 foi modificada por o homem? Sim. Ó, pessoal, nós vemos que nessa imagem aí tem homens em tratores, que é uma máquina que faz atividades, trabalhos na agricultura, e eles modificaram essa área com trabalhos com essas máquinas. Então, houve
trabalho humano, não com construção, mas com modificação do relevo. Talvez com a preparação para um plantio, para uma colheita, mas houve a modificação do homem, ok? Então, a imagem número 4 também vocês recortam e colam aqui do lado. Apenas 3 imagens que vocês vão recortar e colar. A imagem número 1, a imagem número 3 e a imagem número 4. Recorta e cola aqui ao lado, certo? Indo para a página seguinte, para a questão seguinte, na página 65, ó, observem aí. Nós temos aí a questão número 4. Cole nos espaços correspondentes as imagens que sobraram da atividade anterior. Lembra que ela tem 5 imagens na página anterior. E nós só utilizamos 3. Sobraram 2 imagens. Quais foram elas? A imagem número 2 e a imagem número 5. Por que que elas não foram recortadas e coladas? Porque essas 2 imagens retratam montanhas e cachoeiras que não teve a modificação do homem, do trabalho do homem, ok? Aí, essas 2 imagens, que é da Chapada de Guimarães, no Mato Grosso, e de Canyon, que é uma bela paisagem com montanhas e cachoeiras, que fica localizada no Rio Grande do Sul, certo? Então, vocês vão voltar na página seguinte, recortar a imagem número 2 e número 5 e vão colar nesses 2 espaços aqui, certo? Primeiro espaço, primeiro quadrinho, imagem número 2, segundo quadrinho, imagem número 5, ok? Ainda nessa questão, nós temos ainda nessa página, nós temos a questão número 5, abaixo, ó. As imagens que você colou são exemplos de relevo, certo? Aliás, ainda faz parte dessa questão número 4. Recortou a imagem, vocês recortaram a imagem número 2, número 5, colaram, ok. Abaixo nós temos. As imagens que você colou são exemplos de relevo. Quais tipos de relevo? Lembrando que nós temos 3, né? Planalto, planícies e depressão, certo? As imagens que vocês colaram foram de planaltos, certo? Então, vocês vão marcar com um xizinho aí apenas o primeiro quadrinho, ok? Ainda na página 65, nós temos a questão número 5. Que tem aí, ó. Observe a seguir o esquema sobre as principais formas de relevo. Observemos que essa imagem tem todo o esquema de todos os tipos de relevo. Imagem número 1, 2, 3 e 4. O que a questão está pedindo? Os pontos número 1, 2, 3 e 4 representam na ordem as formas de relevo. Sabemos que nessa imagem nós temos todas as formas de relevo, só que nós temos uma ordem a ser seguida. Ó. Planície, número 1, planalto, 2, depressões, 3, montanha, 4, tudo especificado. Então, primeiro quadrinho, planícies, planalto, depressão e montanha. Segundo, depressão, montanha, planícies e planalto. Terceiro, depressão, planície, planalto e montanha. E por último, montanha, depressão, planalto e planície. O que está pedindo na questão? Para vocês assinalarem, aqui está de forma correta, na ordem correta. Número 1, 2, 3 e 4. Nessa questão, a forma correta nessa imagem é o quadrinho número 1. Ok, pessoal? Vocês irão marcar com um xizinho apenas o número 1. Tá certo? Aí na página 65. 1, 2, 3, 4 quadrinhos, marcando apenas o número 1. Ok? Na próxima imagem, na página 66,
Nós temos aí, ó, a imagem do rio. Abaixo desse rio, montanhas e rios, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 informações. Só que acima aqui vocês estão vendo que está pedindo 3 informações, né? Primeira informação que está pedindo é local nascente, local onde surgem os rios. Onde é que está localizada essa informação? No primeiro quadrinho, vocês vão recortar e colar lá em cima, no primeiro quadrinho, certo? Segunda informação, o leito. Que o leito é o caminho que um rio percorre da nascente até a foz. Onde está essa informação? No terceiro quadrinho, observem aí. Ou seja, vocês vão recortar o terceiro quadrinho e colar acima no segundo, onde tem o leito. Certo? Onde está localizado o leito do rio. Na terceira informação, nós temos afluentes, que é onde os rios menores que desaguam no rio principal. Onde está essa informação? Afluentes. No segundo quadrinho, no livro aí de vocês, certo? Aí vocês vão recortar essa informação e colar no último quadrinho, ok? Recorta a informação abaixo, correta, de acordo com as informações que o rio está nos passando, e cola acima, ok? Apenas 3 informações: nascente, leito e afluentes, certo? Na segunda questão, aí na página, dando sequência na página 67, nós temos a 7ª questão, onde está pedindo aí, ó, observa a fotografia a seguir que retrata a foz do rio Mucuri no estado da Bahia. Eu não coloquei um rio para vocês aí no slide, mas vocês podem observar esse rio aí no livrinho de vocês. Abaixo, o informativo da questão, tem o rio que vocês vão fazer a observação, certo? E responder a questãozinha, a letrinha A e B, ok? Após observar esse rio, vocês vão. Letrinha A. A foz é um dos elementos de um rio. Sobre esse elemento, é correto afirmar que é o local onde um rio deságua em outro rio, lago, mar ou oceano. Segundo, está localizado em uma área mais alta do que o local onde o rio nasce. Terceiro, é o caminho que o rio percorre desde o local onde nasce até onde deságua. Quarto, é o curso natural da água que corre da nascente em direção às partes mais baixas do relevo. Então, a foz é o local em que o rio deságua de um rio, lago, mar ou oceano, ok? Então, letrinha A, nós marcaremos com X apenas o primeiro quadrinho, tá bom, meus amores? Na letrinha B, ainda na página 67, está pedindo aí, ó, página 67. Letrinha B, curso é o caminho que o rio percorre desde a nascente, curso superior, até a foz, que é o curso inferior. Observando o curso inferior do rio Mucuri, é possível afirmar que, em seu trecho final, o rio percorre. Observando aqui, ó. Ele continua percorrendo. Dá para vocês observarem aí, né, no livro de vocês. Primeiro, terrenos de plantio, áreas onduladas, áreas de depressão ou terrenos e planícies. Marcaremos apenas o último quadrinho, certo? Terrenos de planície, ok? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o aproveitamento dos rios. Só que antes, eu vou ler para vocês aqui um texto informativo que nós temos no nosso livro sobre o nosso famoso Rio São Francisco, conhecido também como Velho Chico. Acredito que vocês já ouviram falar, né? Inclusive,
as águas do Rio São Francisco. Nós temos aqui a construção, que já chegou no nosso município, o canal do Rio São Francisco, que com o passar do tempo, acredito que futuramente as águas percorrerá sobre o nosso município, certo? Vamos lá. Só um texto informativo rápido para vocês ficarem conhecendo mais sobre o Rio São Francisco, ok? O Rio São Francisco é um dos mais importantes do Brasil. Com quase 3.000 quilômetros de extensão, suas águas já interligam o território de diversos povos indígenas e mais tarde guiaram seus colonizadores europeus pelo interior do Brasil em busca de ouro e outras riquezas. A importância atual do Rio São Francisco está principalmente no uso de águas para pesca, navegação, irrigação de lavouras e geração de energia em usinas hidrelétricas. O problema é que nem mesmo os maiores rios são capazes de resistir a tantos anos e intensa exploração, ou seja, o Rio São Francisco é riquíssimo, é explorado a pesca, a navegação, a energia elétrica que é construída, as usinas, ou seja, o Velho Chico, o Rio São Francisco é essencial no nosso país, certo? O Velho Chico já não tem mais a mesma biodiversidade que habitava suas águas, ou matas, ou em suas margens. Também já não tem mais a mesma profundidade e nem corre mais com a mesma velocidade de séculos atrás. Mas a boa notícia vem da cabeceira. Numa região da Chapada conhecida como Serra da Canastra, estão localizadas as nascentes do Rio São Francisco. Felizmente, os pequenos córregos que ali se juntam para dar início a um dos maiores rios da América do Sul estão protegidos dentro do Parque Nacional da Canastra, ou seja, o nosso rio, o Rio São Francisco, o famoso Velho Chico, é essencial nas nossas atividades, certo? Então, vamos lá. Aproveitamento dos rios. Rios que percorrem relevos de planícies, tornando seu curso mais lento e formando meandros, são chamados de rios planície. Esses rios são favoráveis à navegação. Temos aí exemplos de rios planícies. Rio Paranaguá, Rio Amazonas. Belíssimas imagens que vocês vão poder observar aí no livro de vocês, certo? Rios navegáveis. No norte do Brasil, há cerca de 23.000 quilômetros de rios navegáveis, o que possibilita o transporte de pessoas e mercadorias para diferentes lugares. O Rio Amazonas é o principal rio dessa região do país. Rios de Planalto. Os rios de Planalto percorrem relevos com desníveis. Por isso, ao longo do curso de suas águas, formam-se cachoeiras e cascatas. Como tinha sido, já apresentou imagens para vocês de alguns rios com belíssimas cachoeiras, né? Onde tem desníveis, ou seja, o rio não é plano, certo? Esses rios podem ser aproveitados para a instalação de usinas hidrelétricas e geração de energias. Usina hidrelétrica aí, em Itaipu. Olha que imagem linda, pessoal. Vista aérea da usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, Paraná, em 2015. Ou seja, para a formação, para esse processo de usinas elétricas, gente, não pode ser feita em rios que não têm uma estabilidade, ou seja, independente da seca que tiver durante o ano, ele não vai secar, que é o rio permanente aqui, ó. A usina hidrelétrica só pode ser feita em rios permanentes, ok? Inicia o ano e termina, e ele continua gerando energia elétrica nas usinas, certo? Ó.
nas usinas hidrelétricas. Rios de Planalto. O Rio São Francisco, como tinha sido já citou para vocês, leu um informativozinho sobre ele, também é conhecido como Velho Chico, com cachoeiras e corredeiras em vários trechos. É outro exemplo do Rio do Planalto. Ele percorre 5 unidades federativas, nasce em Minas Gerais, atravessa a Bahia pela divisa entre Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas e deságua no Oceano Atlântico, certo? O nosso famoso Velho Chico. Temos aí, uma belíssima imagens do Rio São Francisco, Ao lado do rio, plantações, plantações de frutas irrigadas com água do Rio São Francisco, em Pernambuco, 2018. Linda imagem, né? Saiba mais. O Velho Chico é um recurso hídrico muito importante para os habitantes do Nordeste. Ele serve como meio de transporte, fonte de energia elétrica e irrigação, como tia Cida falou. O rio não tem proveito só com a pesca, navegações, transportação de alimentos, transportações de pessoas, certo? Navegações, tudo isso é feito do rio, de um estado para outro, até mesmo de um país para outro, certo? Rios perenes e temporários. Para que um rio seja aproveitado para navegação ou instalação de usinas hidrelétricas, é necessário que ele seja perene, ou seja, permanente, como tinha sido já explicou para vocês. Para que seja feito o processo de usinas hidrelétricas nos rios, não pode ser em rio que possa secar, devido à seca que nós temos aqui, por exemplo, no Nordeste, que é um dos lugares mais secos, né? Então, para ter o processo de usinas hidrelétricas, é necessário que o rio seja permanente e não temporário. Isto é, que mantenha seu curso com água o ano inteiro, como eu já expliquei para vocês. Em locais onde há seca prolongada, em escassez e poucas chuvas, os rios secam completamente e são chamados de rios temporários. Como aqui na nossa região, vocês sabem que no decorrer da seca, final de ano, alguns rios vão secando, né? São rios temporários. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenha ficado bem esclarecido para vocês. Vou deixar aqui bem detalhado aí no cantinho para vocês, conteúdo de casa, das páginas, conteúdo do estudo de hoje, que foi página 14 e 15 do livro didático de vocês. Atividades, página 15 e 16. São as atividades de casa para a próxima semana a gente fazer a correção, tá bom? Tenham todos uma boa semana de estudos. Um grande abraço a todos e uma ótima semana. Tchau, tchau.